Pessoal, mais um jato de água cristalina da verdade contra esse ensino falso do inferno de fogo e tormentos. O texto que a gente vai considerar aqui agora é um texto que tem uma palavra que ocorre apenas uma vez no Novo Testamento, tá? Que é a palavra tártaro, tá? A gente vai dar detalhes para vocês aqui agora o que realmente é o tártaro. Geralmente você lê esse texto em 2 Pedro 2,4 assim, ó. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tá? Então, quando você lê esse texto de pronto, sem um raciocínio lógico, sem analisar o contexto, etc., o que vem na sua mente? Vem na sua mente que os anjos que pecaram contra Deus, que são os demônios, eles estão sofrendo no inferno. Deus criou um inferno e já colocou eles lá para sofrerem um pouquinho, até eles serem tirados de lá e sofrer o julgamento. Não é mais ou menos isso que acontece? Tá? Quando você faz a leitura. Mas eu vou provar para você que esse raciocínio está errado. Felizmente está errado. Obviamente que nós não estamos aqui protegendo esses demônios. Mas o que nós queremos explicar aqui é sobre essa questão da tradução que induziu as pessoas a acreditar que esse lugar já existe e já tem demônios, né, sofrendo nesse lugar aí, tá bom? O que vai nos ajudar? Quando você analisa o contexto, gente, quando você analisa a raiz das palavras, faz uma pesquisa a fundo, quando você não vai simplesmente lá e come pronto, não é assim não. Estuda a Bíblia com profundidade, descubra a raiz das palavras para que você possa entender a verdade com profundidade. E não simplesmente acreditando na primeira pessoa que vai falando abobrinha para você, tá? É isso que a gente vai destacar para você aqui, ó. Eu acredito, pessoal, mais uma vez, que a grande maioria das pessoas, líderes religiosos, pastores, bispos, evangelistas, não tem essa informação. Eles estão desinformados da verdade, tá? A grande maioria deles estão desinformados. Não é mal intencionado. Até tem algum ou outro mal intencionado. Esses líderes de internet são mal intencionados. Mas as pessoas comuns que pregam nas igrejas aí, eu acredito que são mal orientadas e desinformadas, tá? Mas agora você vai ter a orientação clara da verdade e gratuita também. Olha lá. Essa mesma passagem, na Revista Atualizada, também usa a palavra inferno. A Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia evangélica, também usa a palavra inferno, tá? A Nova Almeida Atualizada usa a palavra tártaro. Por quê? Porque eles consideram que não se deve traduzir a palavra tártaro por inferno. O que inferno tem a ver com tártaro? Nada a ver, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Já foi usado o termo inferno para se referir às regiões inferiores da terra, onde os mortos são sepultados, que é o Seol e o Hades, entendeu? Tá? Mesmo que quisesse usar inferno aqui, deveria ter uma paráfrase para indicar, se referindo ao abismo dos demônios, né? Obviamente, para não confundir o leitor, mas não é isso que acontece, tá? Aí você tem aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém Tártaro, e olha, na Vulgata latina, que todo mundo acha que está inferno, não tá, tá Tártaro. Olha aqui embaixo, ó, Tártaro aqui embaixo. Eu uso sempre a caneta para apontar onde eu estou lendo. Tá, Tártaro, perceberam? Então vamos esmiuçar esse texto, né? Quase que eu falei errado aqui. Esse texto, em grego, ele aparece assim. Ele aparece assim. Embaixo eu coloquei a tradução literal da passagem para vocês entenderem, tá? Então a parte de cima fala de anjos, ângelo, né? Que pecaram, não poupou, mas em cadeias de escuridão, sofô. Aí aparece aqui, ó, tartarossás, tartarossás, tá? Essa palavra, ela é uma variante desse substantivo tártaros. Tártaros é um substantivo, tartarossás é um verbo. No texto não está o substantivo, mas está o verbo. Então, o verbo denota uma ação, um movimento. Qualquer verbo é uma ação ou movimento, e não um objeto ou um lugar específico. Então, o que você tem aqui é um substantivo verbalizado nesse lugar aqui. Quando você pega um substantivo e verbaliza ele, entendeu? Você pega, por exemplo, a palavra janta, janta é um substantivo, mas jantando é um verbo. É mais ou menos isso que foi feito aqui, para você ter um parâmetro, né? Ter um comparativo, tá? Então, o que você tem aqui é um verbo em qualquer Bíblia grega. Quem entende de grego pode pesquisar. Aqui está um verbo e não um substantivo. Só que é um verbo diferenciado. Por quê? Porque ele tem uma conotação, né, ligada ao significado do substantivo. Então, o que significa tartarossás? Tartarossás significa lançando, rebaixando, aprisionando, encarcerando num abismo ou numa prisão. Mas em que sentido esses anjos estão encarcerados, aprisionados, né? Foram lançados
na prisão? Será que eles estão literalmente numa prisão? Na mitologia grega, o Tártaro é um submundo abaixo do Hades, que já é outro submundo, já expliquei no vídeo anterior. Então eles acreditam muito nessas coisas aí, né? Mas óbvio que o cristão, Jesus Cristo, os apóstolos acreditavam na mitologia grega. Então essa palavra só foi usada para indicar o quê? Um aprisionamento temporário de quem? Dos anjos e os demônios, que foram rebeldes contra Deus. Mas quando eles foram rebeldes? Se você for um capítulo à frente, depois do capítulo 2, você vai no capítulo 3, ali chama esses anjos de espíritos em prisão, que foram rebeldes lá nos dias de Noé. Perceba que o contexto está falando a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Anjos, aqui chamados de espíritos em prisão. E Judas os descreve como os anjos que não mantiveram seus domínios, ou seja, foram aqueles anjos que deixaram a morada celestial, se materializaram para ter relações com as mulheres aqui, que acabou ocasionando o dilúvio mais tarde. Perceberam? Eles deixaram a sua própria habitação. Deus os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Perceba que os três textos estão falando dos mesmos personagens e a mesma condição e situação deles. Então, o que significa o Tártaro para os anjos? Significa um aprisionamento em trevas espirituais. Será que eles estão literalmente presos em algum lugar, sofrendo? Não, gente. Mas o que seriam essas trevas? Essas trevas, obviamente, se refere a trevas espirituais, onde eles não têm mais luz da parte de Deus, da parte da verdade. Eles não têm mais esperança para o futuro. Então eles estão, obviamente a consciência deles acusa que eles estão condenados a serem destruídos, estão em trevas espirituais no sentido que não tem mais esperança, apenas isso, tá? Mas aqui é um verbo, tá? Mesmo que você coloca o Tártaro, né? Não estaria errado colocar, mas você precisa entender que o Tártaro aqui significa um abismo espiritual, né? Não é um abismo literal, real, mas uma condição que os anjos eles se encontram por serem desobedientes a Deus. Essa explicação está detalhada aqui no pé, tá bom? Está aí mais um vídeo esclarecedor para todos vocês, mostrando mais um erro de tradução, né? Que tem induzido as pessoas a acreditar, né? Nesse ensino perverso que é o inferno de fogo, tá bom, gente? Um forte abraço a todos e fiquem todos com a santa paz de Jeová e nosso Senhor Jesus.